Alô, Eduardo. Gente, tô indo abrir só um minutinho. Tá bom, obrigada. Oi, Eduardo. Olá, Podemos? boa tarde, tudo bem? Claro, por favor, entra. Obrigada. Entra, desculpa a bagunça. Tá Seu ótimo. quarto. Então, queres explicar um bocadinho como é que te organizas aqui no teu quarto? Claro. Eu gosto muito de colocar, de organizar o quarto dessa forma. Assim eu tenho bastante luminosidade, eu costumo deixar as janelas abertas. Assim, Sim, esta eu janela. aproveito esse dia muito bonito e os dias que aqui fazem. Eu geralmente durmo aqui, estudo aqui, né? Consigo me adaptar muito bem. Tens né? muito barulho aqui nesta zona? Um pouco, mas nada que seja um impeditivo de maneira alguma. Ok, mais de carros? É mais de carros e de obras que se fazem Pois, aqui, agora aqui está, perto. sim. Entretanto, é muito agradável, é muito bom, fica perto de tudo aqui. Eu acho isso maravilhoso. Tem mercados, tem farmácias, a universidade fica a 15 minutos a pé daqui. Quanto é que pagas de renda? Eu pago 200 euros mensais. Vamos ver a cozinha? Claro. Vamos lá. Se quiseres podes ir à frente. Por favor. Obrigada. Sim. Aqui é a cozinha serve 3 quartos, não é? Exatamente. 3 quartos. Nem está assim tão mal. É uma coisinha boa também, tem tudo. Tem tudo o que precisas, não é? Tudo bem equipada. E agora, achas que nos acompanhas até ao escritório? Ou... Claro. Pode ser? Então, Então vá. Queres que espere um bocadinho cá fora, Eduardo? Tá bem. Então nós estamos aqui mesmo junto à casa do Eduardo, à residência. E agora, Eduardo, onde é que tu costumas aqui ir ao mini mercado? Bem, tem várias opções. Aqui, por exemplo, fica a Galeria Avenida, onde tem já aqui a pastelaria Mil Doce, que é muito gostosa. É ótima, não é? Aqui tem uma loja de conveniências, que abre sempre lá pelas 2 horas da tarde. Né? E depois, mais pra frente, se nós formos seguindo, vamos encontrar uma copiadora, né? Lavanderia, seguindo mais pra frente também. Aqui embaixo, na Praça da República, está munida de excelentes comércios, né? Boas farmácias, mercadinhos. A nível de segurança, sentes-te seguro aqui? Muito seguro, muito seguro. Nunca tive problema nenhum. Ótimo. Inclusive, sempre tive boas experiências. Sem falar dessa paisagem que é fantástica. Eu não me canso, eu passo por aqui quase todos os dias. E hoje especialmente está um dia maravilhoso. E eu nunca me canso de parar uns segundinhos e apreciar. Então agora eu vou levar o Eduardo para o escritório. Vamos falar um bocadinho sobre a vinda dele para cá, como é que foi todo o processo, quais foram as maiores dificuldades nessa experiência. E fiquem por aí, até já! Até já! Então, estão prontos? Sim. Quando quiserem. Olá a todos. Hoje nós estamos aqui com o Eduardo. O Eduardo é um inquilino brasileiro e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, como ele chegou até aqui. O Eduardo ele veio para Coimbra com bolsa de mérito, que tem todos os méritos, ao meu ver. Parabéns. E assim, eu penso que assim ele vai poder tirar várias dúvidas que vocês podem, dúvidas e dificuldades que vocês podem estar enfrentando, que de repente, acho que na trajetória do Eduardo não teve nenhum facilitador e o objetivo é facilitar um pouquinho dessa jornada que vocês vão enfrentar até chegar a Coimbra. Como que você conheceu Coimbra? Por que você escolheu Coimbra? Em primeiro lugar, Eduardo. Puxa, que história, eu poderia escrever um livro só com essa primeira pergunta. Pois bem, eu sempre quis estudar fora, né? Estudar fora do Brasil, ter essa experiência internacional.
e apesar de conhecer outros idiomas, a Universidade Portuguesa sempre me chamou a atenção. Como eu sempre sonhei em fazer o curso de História, fazer uma licenciatura em História, a Coimbra foi a melhor opção. Bem, aqui é uma universidade que já completou seus 731 anos, né? Completou agora em 1º de março. E isso conta. Isso conta, sim. Viver uma universidade com quase 8 séculos completos, né? É uma experiência única, seguramente. Então, eu diria que foi esse o principal motivo mesmo. Estar numa universidade medieval, surgida já no medievo, no século XIII. Muito bem. E assim, a história da universidade é uma história lindíssima também, né? Que é uma das primeiras universidades aqui de Portugal. Sim. E quais foram as suas maiores dificuldades? Como que você se inscreveu? Como foi o processo desde do Brasil até chegar aqui? Pois bem, as inscrições... Dificuldades... As inscrições, eu fiz o Enem em 2019, né, lá por novembro de 2019. E no começo de 2020, lá por fevereiro, eu apliquei a candidatura, apliquei os documentos que precisavam, passaporte, histórico escolar, dentre outros, e fui aprovado. E a partir daí eu comecei com a primeira dificuldade, que é conseguir o visto de estudante. Por que é difícil? Porque são muitos documentos. É uma burocracia um pouco chatinha, mas isso tudo se encontra no site dos consulados. Daí muito depende de onde você vem. Tem áreas do Brasil que você consegue o visto por uma empresa chamada VFS, ou que você consegue pelo consulado regional. No meu caso, eu consegui pelo consulado porque eu sou do Curitiba. E lá a regência consular quem cuida dos vistos, mas tem que cuidar que varia de região para região. E você já era estudante universitário lá no Brasil? Eu já era, quer dizer, eu tinha começado já em 2020 a universidade, né? Em 2019 eu fiz o Enem e o vestibular para a Universidade Federal do Paraná, passei lá também e comecei a fazer graduação na Federal do Paraná. Acontece que deu 2 semanas de aula, dia 13 de março a pandemia chega no Brasil e tudo para, né? Daí, claro que essa foi a minha maior dificuldade, penso que a dos outros também será, né? Para os outros que estão... Como se fosse um banho de água fria, né? E que banho de água fria! Que banho de água fria, porque realmente daí fecha tudo, ninguém sabe de nada, o que se faz, meu Deus, o vírus tem que se cuidar, tem que passar álcool, faz isso, não faz aquilo, né? Então realmente foi essa a maior dificuldade que eu enfrentei. E muito por causa do consulado também, né? Porque a gente ficava nessa, o consulado vai abrir, como é que vai fazer? Manda por e-mail, manda por correio, vai presencialmente? Quais são os protocolos? E ainda mais no começo da pandemia, que pouco se sabia do vírus, né? Pouco se sabia de como se cuidar, e então estava tudo meio não se sabe como fazer, meio fechado, sempre mandando esperar. Mas o segredo para isso é insistir. É insistir constantemente, sempre estar atualizado, veja os sites dos consulados, veja o site dessa empresa constantemente, no mínimo umas 2 vezes por semana, porque eles geralmente vão atualizando as informações conforme as informações que eles recebem do governo português. Sim. Né? Então, geralmente de uma em uma semana, 2 em 2, isso varia muito. Mas o importante é sempre estar atualizado, né, em relação ao consulado. E quais foram as barreiras, assim, as maiores dificuldades que você encontrou quando estava cá em Coimbra, relativamente? A gente sabe que você teve alguns probleminhas no início, na questão dos benefícios da Bolsa, e você pode esclarecer para a gente como você conseguiu desenrolar a situação, como que foi o processo? Pois bem, então eu vou fazer um prefácio. Vou fazer um prefácio, porque eu apliquei com o Enem, no começo de 2020, foi aceite. Daí eu fiz a minha candidatura para a Bolsa. Depois de eu saber que eu já tinha sido aceite, no período de matrículas, foi quando eu escrevi a minha carta de motivação, foi quando eu mandei os documentos para concorrer à Bolsa. Primeiro que fique claro, não são todos os estudantes que podem concorrer ao processo de Bolsa. São apenas aqueles que na escala portuguesa conseguem uma pontuação igual ou superior a 160 pontos. Isso dentro da sua média ponderada. Então, no meu caso, sou História. As matérias que eu tive que levar para fazer a minha média ponderada são Redação e o caderno de Ciências Humanas.
Então, eu somei essas duas notas, dividi por 2, no meu caso, tem outros casos, dependendo do seu curso, e daí deu uma média que deu superior a 160 pontos. A partir disso, eu escrevi minha carta de motivação e, como disse, no período ali de matrículas, eu mandei. Só que esses resultados, eles só deveriam vir em setembro. Né? As aulas, na altura que eu mandei a carta, começariam dia 1º de setembro. Então eu teria que estar aqui sem saber se eu receberia a bolsa. Essa foi a primeira dificuldade e essa veio se estendendo por um bom tempo. Né? Então cheguei aqui, né, com todos os protocolos, tudo certo, comprei uma passagem com certa dificuldade no momento, isso tem que ser dito. As empresas aéreas estavam também muito indecisas sobre como gerir toda essa situação, naturalmente. Cheguei aqui e não sabia se receberia a bolsa. Teoricamente, era para eu receber o resultado da bolsa 2 semanas depois de que eu chegasse aqui. Eu cheguei lá pelo dia 20 de setembro, 2 semanas depois eu deveria saber. E não soube. E a universidade não divulgou esses resultados e seguramente foi essa a minha maior preocupação, né? Eu estava cá e não sabia se eu teria ou não que pagar as propinas da universidade, que sim, são propinas elevadas para estudantes internacionais. E, enfim, eu insisti muito, né, ligava muito para os serviços acadêmicos, sempre pedia informações, sempre pedia com quem falar, perguntava sobre a experiência de outras pessoas, ia buscando informação no site da universidade, o c.pt, vale a pena buscar esse site, pegar uma tarde, entender como ele funciona, porque realmente foi uma situação muito complicada. Inesperada. Eu só fui receber o resultado da bolsa lá por meados de novembro. O Eduardo, só para avisar, o Eduardo ele ponderou algumas vezes regressar para o Brasil, porque ele já estava totalmente porque desiludido. Não, exatamente, porque as propinas iam vencendo, eu não ia pagando, e meu Deus, eu estava numa dívida e essa bolsa não chegava. Então, realmente foi um pouco desanimador no começo. Mas, felizmente, eu consegui a bolsa, né, pelo belo fortúnio do destino, eu consegui a bolsa. E, bem, estou aqui. E como que você nos encontrou no meio desse processo todo? Eu cheguei dia 22 de setembro, eu tinha alugado um hotel por uns 4 dias. Daí, no segundo dia que eu estava aqui, eu falei, bem, não vou poder ficar com a minha vida toda, né? Daí eu comecei a procurar, né? Felizmente, quando eu cheguei, a situação da pandemia em Portugal estava um pouco mais leve, né, do que está atualmente. Os comércios estavam abertos, estava tudo aberto, com certas restrições, mas com maior facilidade. Então eu saí, eu fui às ruas, eu fui atrás, né? Eu procurava telefones, eu via com a universidade as propostas que as residências universitárias tinham para oferecer, que são boas, isso fique dito, são boas. Mas como eu queria um local particular, eu fui por outros meios. Até que eu precisei ir ao mercado, comprar coisinhas para comer, e eu fui no mercado que fica aqui embaixo, nessa galeria. E lá, o comerciante desse mercadinho me falou que tinha um local aqui, nessa galeria, que poderia me ajudar. Daí encontrei vocês, né? Que bacana. Encontrei vocês. Eu encontrei vocês e, bem, as experiências foram ótimas, não tenho do que reclamar. Mas o Eduardo já tinha andado a falar connosco... Sim. Há um ano atrás, ou algo do Por que género. não fechou online conosco? Só pra gente ter uma ideia, uma noção Eu sou desconfiado, não Demorou sei fazer nada online. muito, foi. Não sei fazer nada online, sou bem arcaico nesse sentido. Eu gosto de estar no aqui e agora, né? Sim, está De olho no olho, eu gosto muito disso. Então eu preferi esperar para ver as o oportunidades. objetivo também dos conteúdos que a gente tem feito e também feito com que todos conhecessem os nossos inquilinos e conhecessem a história de vocês, era nesse sentido também, para quebrar esse bloqueio e esse tabu que as pessoas, assim como você, tem medo de fechar às vezes online, porque não tem essa questão de olho no olho. E aí o objetivo da gente fazer esse tipo de conteúdo também, de produzir esse conteúdo, é para as pessoas, o objetivo maior é para eles nos conhecerem e saber que somos pessoas reais, temos inquilinos reais, com as histórias, e assim, e também dessa forma você está
abrindo o leque de possibilidades para Obrigado. pessoas que estão com o mesmo Obrigado. com a mesma dificuldade que Esse é o você. objetivo, né? Sim, Né? sim. Com essa pandemia, tudo mudou. Né? O mundo não é o mesmo que janeiro de 2020. Seguramente, Esperamos que para melhor. seguramente não é o mesmo. Esperamos que Sim. para melhor a gente tem essa crença. Temos que esperançar isso, né? Esperança vem do verbo esperançar. Não esperar, diferente do que as pessoas pensam. Mas é isso. É trabalhar para que fique melhor. E se não fizer, se não agir, não vai acontecer. E vocês estão agindo e pelo visto está acontecendo e isso é muito bom. Realmente ajuda pessoas que estão indecisas, que não sabem como prosseguir, por onde começar. Né? Geralmente o problema é por onde começar. Então essa é a melhor dica. Procure conteúdos. Né? Procure o máximo de possibilidades que você puder encontrar. Porque assim você vai ter um leque maior, vai ter mais possibilidades e vai conseguir ter uma opinião mais precisa sobre aquilo que você quer e aquilo que você pode fazer. E de vivência também, né? Sem falar da vivência que é essencial, a experiência muda tudo. Exatamente. Então tá bom. Eu espero que tenham ajudado vocês de alguma forma. Só tenho mais uma dúvida. Sim. Tu já tinhas uma opinião formada sobre Coimbra, certamente? Ou era só a universidade? A nível de custo de vida, modo de vida, onde é que ficava Coimbra no mapa até? Sei lá, essas coisas. Pouco, eu tinha pouco. Ok. Né? Eu percebo que em Portugal se conhece mais sobre o Brasil do que o Brasil conhece sobre Portugal. Né? Ok. Essa é uma verdade. Mas eu... Até em questão de conversar com o português, você teve alguma dificuldade ou não? Pouquíssimas. Só no começo, e muito por causa das máscaras mesmo, né? Que acabava abafando um pouco o som. Às vezes eu no começo usava muito viseira, né? E as pessoas também. Então era mais isso que incomodava mesmo. Perceber o que as pessoas falavam. Agora, conseguir distinguir a fonética, isso não vi problema nenhum. Eu realmente dizer uma ou outra palavra que eu não conhecia. Por exemplo, eu não conhecia o que era autocarro. Né? Daí até entender que autocarro era ônibus demorou um tempinho. Mas correu bem, deu tudo certo. Em relação ao custo de vida, isso tem no site da universidade. Eles colocam bem precisamente quanto uma pessoa em média pode gastar em Coimbra. Isso eu vi lá, o c.pt. E qual que é o desconto que você recebe pela bolsa? A bolsa é integral do médico? A bolsa, ela me exime de pagar as propinas da universidade. Né? Então, em vez de pagar 700 euros ao mês, eu não pago nada. Sim. Além disso, a bolsa dá algumas assistências médicas e é isso. É isso. Ela ajuda em algumas assistências médicas, como psicólogo, como médico de família. E você também ponderou essa questão desculpa de cortar, mas você ponderou essa questão também da parte financeira em optar por Coimbra? Com certeza. Ou também teve um dos indicativos? Não, com certeza. A parte financeira ela é muito importante, ainda mais na nossa atual situação. Então, sim, eu ponderei, mas não digo que não foi o essencial. Né? Não foi o mais importante para isso. Claro que as questões materiais são determinantes, mas na minha escolha não foi. Tá bem. Ótimo. Espero então que tenha esclarecido todas as dúvidas e se tiver mais alguma outra questão, estão à vontade para nos perguntar. Podemos ir também entrando em contato com o Eduardo e esclarecendo as novas dúvidas que vão surgindo. Claro. E até o próximo vídeo. Subscreva o nosso canal. Tchau, tchau. Clica um like. Chama os amigos para curtir a nossa página. Com certeza, vale a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah.